E aí, galera? Mais um vídeo, mais uma aula. Agora nós vamos assistir a aula de crise de 29, meus queridos. Terminamos então Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa. E agora nós vamos ver crise de 29 e depois o fascismo e o nazismo. Vamos seguindo, meus queridos. O que nós temos que entender sobre a crise de 29? Nós temos que entender que há um desequilíbrio na economia mundial. Nós estamos no fim da Primeira Guerra Mundial, 1918, e a Europa está destruída pela guerra. Campos devastados, cidades bombardeadas, uma grande parte da população enfrentou os horrores da guerra, uma parte faleceu, a outra parte ficou com sequelas. Traduzindo, a Europa perdeu seu posto de centro econômico que possuía antes da guerra. E os Estados Unidos se torna a maior potência do período. Antes da guerra, a Europa havia emprestado dinheiro para os Estados Unidos. Durante a guerra, a situação se inverte. São os Estados Unidos que emprestam dinheiro para a Europa. Ao final da guerra, a Europa está devendo muito dinheiro para os Estados Unidos. Os Estados Unidos emprestou dinheiro, forneceu armas, uniformes, medicamento. E os Estados Unidos em nenhum momento teve seu território bombardeado. Traduzindo, os Estados Unidos se encontra na situação de maior potência econômica do período. 1/3 do comércio mundial de produtos e capitais passam pelos Estados Unidos da América. E aí, meus queridos, essa prosperidade dá início a uma nova cultura nos Estados Unidos, o American Way of Life. O modo de vida americano, caracterizado pelo quê? Pelo consumo. Um consumo exagerado. Ser americano é consumir. Consumir bens de consumo, consumir lazer. Então, o American Way of Life é consumir, consumir e consumir. Contudo, essa prosperidade está restrita a quem? Contudo, essa prosperidade está restrita à classe média e à elite. Operários, negros, imigrantes estão fora dessa prosperidade. E esse American Way of Life se transforma em um outro sentimento, o de euforia. A ideia de que essa prosperidade não iria ter fim, que você poderia se enriquecer rapidamente. E então, a euforia, esse sentimento de euforia, torna os americanos incapazes de perceber os primeiros sinais da crise. Então, como eu disse, a euforia é esse sentimento, essa ideia de que a prosperidade não chegaria ao fim e que todos poderiam se enriquecer rapidamente. Então nós vemos no período de euforia o crescimento da especulação na bolsa de valores. Homens que fizeram riqueza da noite para o dia investindo na bolsa de valores. Contudo, essa corrida para a bolsa de valores iniciou um processo de bolhas econômicas que iriam estourar no auge da crise na Quinta-feira Negra. Então, meus queridos, prestem atenção que nós temos um desequilíbrio na economia mundial, uma especulação na bolsa de valores, e nós vamos ter uma outra grande mudança na relação entre a Europa e Estados Unidos. De 18 a 25, a Europa, destruída pela guerra, compra produtos americanos, pega empréstimos, compra caminhões, carros, máquinas, para recuperar a sua economia. Então, de 18 a 25, a economia da Europa está se recuperando e ela consome produtos americanos. Contudo,
De 25 a 29, a economia da Europa já se recuperou e ela adota uma postura protecionista. Ela para de comprar os produtos americanos. E o que os empresários fazem? Os empresários, para manter o preço dos produtos altos, mesmo sabendo que não vão vendê-los, os empresários criam o estoque. Eles vão estocar produtos para manter o preço deles altos no mercado internacional, acreditando que no outro ano o consumo iria se ampliar. Contudo, de 25 a 29, o estoque apenas crescia, especialmente no campo agrícola. A agricultura produzia muito mais do que era exportado e consumido dentro do próprio Estados Unidos. O estoque era cada vez crescente, o estoque se multiplicava cada vez mais, abrindo espaço para a superprodução. Quando a maioria dos empresários perceberam que a superprodução, que o estoque não iria ser vendido, eles perceberam que estavam numa crise de superprodução. As empresas já não faturavam mais, apesar de estarem sendo valorizadas. Por que elas estavam sendo valorizadas? Porque havia uma corrida por ações. Mas o valor das ações não correspondia ao lucro que as empresas davam, porque seus estoques eram crescentes. Havia um descompasso entre o valor das ações e o estoque. E aí, meus queridos, quando várias pessoas vão à Bolsa de Valores tentar vender suas empresas, mas não conseguem, nós vamos ver o quê? O crash da Bolsa. Muitos empresários tentaram vender suas ações, se livrar dessas empresas que não davam lucro. Contudo, quando todos querem vender e ninguém quer comprar, o preço das ações despenca. O crash da Bolsa também é conhecido como Quinta-feira Negra, quando a Bolsa de Valores de Nova York quebra. A crise, então, ela vai se espalhar pelo mundo. Os Estados Unidos começam a cobrar os empréstimos feitos à Europa. Os Estados Unidos para de comprar produtos que seriam desnecessários, como o café do Brasil. Essa atitude dos Estados Unidos de recuperar capitais emprestados ou de parar de comprar produtos que não eram essenciais fazem com que a crise se espalhe por todo o planeta, derrubando especialmente as oligarquias aqui no Brasil. Preste atenção em outro detalhe, meus queridos. A crise se espalha pelo mundo todo, exceto na União Soviética. Porque a União Soviética é uma economia planificada, ela é estatizada. Então preste atenção, meus queridos, que muitos trabalhadores que ficaram desempregados passaram a entender o socialismo soviético como uma alternativa. Continuando, de 29 a 32, o governo republicano de Herbert Hoover fez muito pouco na sua intervenção na economia. Ele fez intervenções, mas foram muito poucas. Por quê? Porque o comportamento do presidente Herbert Hoover era um comportamento liberal. Então ele tomou poucas medidas. Ele tomou poucas medidas porque acreditava que a economia iria se autorregular. Era o pensamento liberal típico da época. Contudo, de 29 a 32, a crise só se aprofundou. É o período que nós chamamos de a Grande Depressão. De 29 a 32 é o momento em que a economia dos Estados Unidos vai piorar ainda mais o seu desempenho. O desempenho da economia dos Estados Unidos é desastroso. E aí, meus queridos, nós vamos ter eleições em 32. E as eleições foram vencidas por um candidato democrata, Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt, ele promete acabar com a crise, mudando a forma de conduzir a economia. Ele propõe a intervenção do Estado na economia, criando um plano chamado New Deal, novo acordo, novo tratado. E o New Deal, ele
é baseado nas ideias de um economista inglês, do John Maynard Keynes. Então, meus queridos, ele vai abandonar a tradição liberal e vai promover uma forte intervenção do Estado na economia. Então, o New Deal, baseado nas ideias do Keynes, tem como princípio básico a intervenção do Estado na economia. Um exemplo, o Estado compra o estoque e queima para regular os preços. O Estado vai garantir previdência social, porque assim os trabalhadores aposentados continuariam a consumir. Investimento em saúde e educação, para que os trabalhadores pudessem ter mais dinheiro para o consumo e não gastar com essas atividades. Outro exemplo, a autorização de sindicatos, para que os trabalhadores pudessem reivindicar seus direitos, conquistando melhores salários e consumindo mais. Redução da jornada de trabalho para 8 horas. Antes, um trabalhador fazia 16. Agora, para ter 16 horas de trabalho, você contrata 2 trabalhadores com 2 salários. 2 trabalhadores, cada um recebe um salário. 2 trabalhadores, 2 salários, mais consumo. Então, preste atenção, meus queridos. Preste atenção que o New Deal ele vai estimular o consumo da superprodução. Consequentemente, o Estado assume uma dívida para recuperar o crescimento da economia. O Estado também vai criar agências reguladoras de produção para garantir que no setor agrícola, em especial, não haja superprodução. O Estado também fornece empréstimos a fazendeiros para que eles não produzam. Desse modo, a superprodução não seria ampliada. O New Deal conseguiu gradualmente melhorar a performance econômica dos Estados Unidos. Contudo, o que vai tirar realmente o Estado americano dessa crise econômica é a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos, em 1939, voltam a fornecer produtos para a Europa em guerra. Nas provas de vestibulares, o New Deal, o intervencionismo estatal na economia, também é conhecido como welfare state, o estado do bem-estar social, porque o Estado se compromete a garantir serviços básicos de saúde, educação, previdência social à classe trabalhadora. Então, meus queridos, o New Deal conseguiu gradualmente recuperar a atividade econômica dos Estados Unidos. Contudo, quem realmente vai tirar os Estados Unidos da crise é a Segunda Guerra Mundial. Meus queridos e minhas queridas, obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho. Estudamos aqui a crise 29. Próximo vídeo, nazismo e fascismo. Obrigado pela atenção, até a próxima.